Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Justiça Seja Feita, o podcast da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Temos um novo espaço para debater ideias, temas, comunicar serviços, receber convidados e dialogar com quem faz a Defensoria existir. Você, cidadão, cidadã, que conta conosco para garantir os seus direitos. E vou logo avisando, vai lá no YouTube, www.youtube.com.br/Defensoria Bahia. Clica no botão, se inscreve, aperta o sininho para não perder nenhuma informação. Mas agora eu vou chamar você para ir comigo lá para a mesa, que é lá que nós vamos começar. Dessa vez, o Justiça Seja Feita. Justiça é o que nos move aqui na Defensoria Pública da Bahia. E é sobre como acessá-la que nós vamos falar hoje, entre outros assuntos. Vamos comigo! Olá, bem-vinda, bem-vindo ao nosso podcast Justiça Seja Feita, da Defensoria Pública da Bahia, aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo nesse espaço para receber convidados, divulgar serviços, dialogar e construir essa Defensoria Pública junto com você, cidadão, cidadão, que faz a gente fazer a Defensoria Pública cada vez melhor. Gostaria de aproveitar e convidar você para nos seguir lá no YouTube, youtube.com.br/Defensoria Pública Bahia, e basta apertar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos lá? Mas hoje nós estamos com a mesa aqui repleta de convidados e eu quero aproveitar para começar conversando com a doutora Mônica Soares, subdefensora. Boas-vindas, doutora Mônica, seja muito bem-vinda ao nosso novo podcast, Justiça Seja Feita. Esse é um espaço para a gente dialogar, construir novas ideias e ouvir também o nosso público, o nosso cidadão. Eu gostaria que a senhora começasse falando um pouquinho como tem sido aí esse início, né, de gestão, a senhora que assumiu agora, a partir de março, e além disso, como tem sido construir essa defensoria com essa nova proposta. Muito obrigada pela participação, agradeço também ao todo o público que nos assiste. É uma honra e um privilégio poder viver essa nova fase da Defensoria Pública. Eu, juntamente com os colegas que estão aqui presentes na mesa, estamos fazendo parte desse novo momento muito intenso, de muito trabalho, mas também de muita realização, porque nós estamos tendo a oportunidade de construir uma Defensoria Pública mais antenada, mais moderna, mais compassada com as técnicas de boa governança, com ampla acessibilidade social, com prestação de serviço para a sociedade baiana, que é o que a Defensoria Pública precisa entregar, de fato. Muito obrigada, Mônica, nossa subdefensora pública geral, Mônica Soares. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. Eu gostaria de relembrar o nosso canal para que você não perca nenhum conteúdo. Aperta lá o sininho, é youtube.com.br/Defensoria Bahia. Quero você com a gente, viu? Quem está também conosco é a defensora pública e coordenadora executiva das especialidades da capital em Salvador, Laísa Rocha. Obrigada, doutora Laísa, pela sua presença. Também queria pedir para você se apresentar um pouco e falar um pouco de como tem sido esse desafio à frente das especializadas da capital. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar nesse espaço, podendo debater e discutir um pouquinho sobre a Defensoria Pública. É preciso dizer que é um grande desafio estar à frente da coordenação da capital. Eu costumo dizer que a coordenação da capital é uma grande engrenagem, porque são 207 defensores públicos, 7 especializadas vinculadas à coordenação, e além disso nós temos também 2 grandes setores que são indispensáveis para a prestação do serviço da Defensoria Pública, que é o setor de cálculo, o CAC, e o setor de relacionamento com o cidadão, que é o CRC. Então, tem sido desafiador, mas também estamos podendo dinamizar os fluxos, estamos podendo inovar em vários aspectos no que diz respeito ao atendimento ao público. Muito obrigada, doutora Laísa. Justiça é o que nos move na Defensoria Pública da Bahia. E é sobre isso também, né, que nós estamos falando aqui. Nós vamos falar sobre como acessar essa justiça. Eu quero aproveitar e registrar e falar sobre a presença aqui de Franco, que é o diretor-geral, e tem aí a missão, né, de botar essa engrenagem para funcionar. Eu queria falar, Franco, que como é que tem sido para você, né, o desafio de colocar para rodar uma defensoria pública dessa potência, dessa grandiosidade, com a nova gestão, com desafios, né, importantes. Como é que tem sido para você assumir esses últimos dias?
Bárbara, para mim tem sido um desafio muito gratificante, né? A área administrativa, geralmente, ela é uma área que faz um trabalho muito silencioso. Então, eu quero também registrar a importância de nós termos esse espaço aqui para também falar um pouco de todo esse trabalho de bastidor que é feito, né, na parte administrativa, porque para que o serviço chegue com qualidade ao cidadão lá na ponta, a gente precisa de toda uma estrutura, né, que rodeia a parte finalística da defensoria. E a área administrativa faz justamente esse papel, né, de estruturar, de fazer toda a parte de serviços, a parte de imóveis, de manutenção dos imóveis. E tem sido, assim, primeiro, uma descoberta diária, né, porque a gente está conhecendo a instituição, mas já deslumbrado com o que a gente vê e com o potencial que a gente tem de modernizar, de inovar. Então, eu acho que a Defensoria, sendo uma instituição tão jovem, né, a mais jovem do sistema de justiça, se a gente parar para ver, a gente tem um Poder Judiciário de mais de 400 anos, o Ministério Público de mais de 90. Então, a gente tem na Defensoria um potencial gigantesco de fomentar novas culturas, a cultura da inovação, que é um norte dessa administração. Então, a gente tem esse potencial e essa capacidade, assim, que essas pessoas que estão compondo essa equipe, e eu registro isso, né, que a alta administração, a doutora Camila, a doutora Mônica, a doutora Laísa, que estão aqui, todos os defensores e servidores que compõem a equipe, têm focado muito nessa missão de modernizar toda a estrutura da Defensoria para que o serviço lá na ponta ganhe em qualidade. Então, eu acho que tem sido assim um presente poder compor essa equipe. E os desafios são diários, mas eu acho que a gente está já muito acelerado, né? Um ritmo assim intenso todos os dias, e a gente já está vendo muitos resultados dessa atuação. Que maravilha, Franco. Eu acho que a gente tem um ponto importante para falar aí nessa engrenagem que faz ele funcionar, que é um ponto que fala sobre a transparência. Eu acho que tem sido um desafio importante, né, da gestão. E eu quero aproveitar para pegar um dado aqui. O Programa Nacional da Transparência Pública, gerido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, que avalia a transparência dos órgãos públicos, a Defensoria Pública da Bahia atendia apenas a 36% dos critérios. Doutora Mônica, qual foi o diagnóstico quando vocês assumiram a instituição e o que é que está sendo feito para melhorar esse cenário? Primeiro, eu gostaria de fazer só uma breve retificação. Na verdade, a Defensoria Pública pontuou apenas com 35,20 no índice de transparência e com atendimento de apenas 19% dos itens necessários dentro da linha de abordagem desse Programa Nacional de Transparência Pública, que é elaborado pela Atricom. Além disso, em julho de 2023, a Folha de São Paulo já havia noticiado que, dentre outras defensorias do país, a Defensoria Pública da Bahia apresentava um baixíssimo índice de acessibilidade, de cumprimento da lei de acesso à informação, a não responsividade de demandas do cidadão. E diante da necessidade, porque transparência é um pilar dessa gestão. Sim. Então, nós precisamos dar respostas concretas à sociedade, não só na atividade finalística, mas também na parte administrativa, como o Franco bem falou. A transparência foi um compromisso da gente entregar, no prazo de 100 dias, uma resposta à sociedade, para que ela tenha acesso aos nossos dados de forma aberta, ela consiga acompanhar o emprego do recurso público, aonde ele é utilizado, como ele é bem gasto, e faça, de fato, o controle social que essa medida propicia. Então, nós fizemos uma grande imersão. Acho que quem tem mais repertório para falar do assunto é Franco, porque ficou à frente dessa missão hercúlea, e muito rápido ele conseguiu arregimentar toda a equipe para fazer já a produção desses dados. Eu estava historiando aqui, fazendo um levantamento, que em 3 de abril houve a primeira reunião da Comissão de Transparência, e no dia 29, não foi, Franco? Já houve a entrega do Portal da Transparência, isso em tempo recorde. Olha, doutora Mônica é conhecida, gente, por ser a rainha dos números, sabe? Todos os números, datas, porcentagens e por aí vai, viu? Maravilhoso, doutora Mônica. Eu queria falar, doutor Franco, sobre esse portal. Efetivamente, na prática, o que é que muda com o lançamento do Portal da Transparência? Quais são as informações que poderão ser encontradas lá pelos órgãos de controle e também pelo cidadão? Eu queria, antes até de falar do Portal da Transparência, eu queria fazer alguns registros, né? Porque eu acho que, primeiro, dizer que esse trabalho ele começou, e isso nos orgulha muito, não por uma pressão externa,
mas por uma missão interna que foi dada desde o início da gestão. E no nosso plano de gestão, que foi formatado a diversas mãos, esse foi um pilar inegociável. E desde que essa gestão se iniciou, a transparência foi colocada como assim, um pilar e uma prioridade. E isso fez com que a gente, como já foi pontuado, iniciasse um trabalho de diagnóstico, um trabalho profundo, né, de conhecer como é que a instituição estava apresentando o seu funcionamento, os seus números para a sociedade e também para os órgãos de controle. Então, se a gente fizer assim, um paralelo com a construção de uma casa, eu diria que a gente começou pelo pilar, conhecendo o terreno, depois a gente começou a fazer um plano, que é o nosso projeto, né, para, ao final, a gente ter uma entrega que é o portal da transparência, que é a nossa casa. E aí, se a gente fizer esse paralelo, a gente vai dizer que a gente fez uma casa de vidro, porque a gente tornou a Defensoria Pública transparente. Quem está de fora, o cidadão, o órgão de controle, hoje pode ter um retrato fidedigno de tudo que acontece. Todos os contratos, toda a parte de pessoal, toda a parte financeira, despesas, receitas. Então, a gente consegue transmitir hoje para toda a sociedade da Bahia todos os números, todas as informações que são imprescindíveis para o funcionamento, para conhecer o funcionamento da Defensoria. Nós elaboramos uma carta de serviços que está lá no portal. Nós vamos iniciar dentro do portal uma pesquisa de satisfação para entender como é que o cidadão enxerga a Defensoria Pública da Bahia e, com isso, poder subsidiar as próximas ações da gestão. Então, foi um trabalho, efetivamente, assim, muito gratificante. E eu queria aproveitar para agradecer assim, efusivamente a cada servidor, a cada servidora, a cada estagiário que se engajou nesse projeto, né, que é um projeto maior. Como eu disse, o portal é uma entrega, mas foi feito um trabalho gigantesco até a gente chegar nisso. Então, nós lançamos mais de 80 mil registros de pessoal, fizemos uma catalogação assim, gigante de dados, que são os dados que precisam ser colocados no portal. E, para isso, nós também fizemos um trabalho de saneamento, porque nós constatamos nesse processo alguns dados que precisavam ser corrigidos e que, até para a nossa informação interna, não espelhavam a realidade. Então, além disso, nós também fizemos um trabalho no portal principal da Defensoria. Só para você ter uma ideia, nós telefonamos para todos os números que constam lá no nosso portal para saber se esse número efetivamente corresponde àquela unidade defensorial. Nós checamos todos os endereços que estavam disponibilizados para a nossa população no nosso portal. E a gente constatou, por exemplo, que alguns estavam desatualizados. Então, esse trabalho ele vai além da transparência. A gente quer realmente que o cidadão ele tenha lá todas as informações sobre o funcionamento da Defensoria, que ele possa confiar no que está lá, que aquela informação está correta e que ele possa ter ali também a informação prévia do que é que ele pode esperar da Defensoria. Então, a gente está muito feliz com esse resultado. Agora, claro, esse é um produto. A gente ainda tem muito trabalho pela frente, porque a gente precisa agora zelar pela atualidade desses dados. Eles precisam estar o tempo todo atualizados. Então, a gente ainda tem um trabalho aí hercúleo pela frente. É uma casa em eterna construção, né? Eterna construção. É uma casa em eterna construção. A gente tem vários cômodos aí. Tem que tomar conta dessa casa e fazer uma construção diária, né? O tempo inteiro. E dentro dessa proposta de construção e de acesso à informação ao público, além da parte administrativa que os servidores capitaneados por Franco já fizeram brilhantemente e vão continuar fazendo, gostaria de trazer também aqui o portal do Serviço de Informação ao Cidadão, que também é algo que já deveria acontecer na Defensoria Pública e que somente agora a gente está conseguindo colocar em prática, mas informações também atinentes à nossa atividade finalística. Não é só o que o cidadão que vai buscar a Defensoria ele pode acessar de serviço, mas aquele que já é nosso usuário, que tem o direito de saber, por exemplo, qual é o defensor que o atende, qual é a vara que o defensor atende, em que comarca ele atende. Então, essas informações elas já começaram a ser inseridas no nosso portal, no nosso site, para que o cidadão tenha pleno acesso à informação, como assim garante a nossa Lei Complementar 80. Eu acho que isso é muito importante. E falando em portal de transparência, vamos ver o portal aqui? Vamos ver o portal. E eu queria falar com a doutora Laísa.
Doutora Laís, a senhora que está ali, né, junto com os defensores e defensoras na atividade final, você acha que o portal da transparência ele traz também essa relação de confiança e credibilidade ali, né, para o usuário? Com certeza, essa questão da transparência, sobretudo dos serviços que a Defensoria Pública oferece à população, é essencial. É importante que o assistido, o usuário, a usuária da instituição, ele consiga se direcionar para o local correto que ele será atendido, ele consiga saber qual é o defensor que vai atendê-lo, ele consiga ter conhecimento se aquele defensor que estava atendendo ele está de férias e tem um substituto. Então, todas essas informações são extremamente necessárias para a população. E essa é uma parte que me toca muito, porque a coordenação da capital, como eu disse, é responsável por esse serviço ao cidadão diretamente, assim como a coordenação do interior. Então, essas informações estarem explicitadas nos nossos portais, no nosso aplicativo, é de extrema importância. É isso aí, você que está nos acompanhando pode ver aí o portal da transparência. Se você ficou curiosa, quer acessar www.transparencia.defensoria.ba.def.br. O link vai aparecer aqui na tela e a descrição no vídeo aqui no YouTube. É muito bom perceber, assim, né, e entender que essa casa está em construção e é uma construção que tem mão de todo mundo, né, que é a mão dos servidores, a mão dos defensores, e eu acredito que esse engajamento, doutor Franco, vem muito da confiança da gestão, né, que vem sendo construída passo a passo. Com certeza, não se faz um engajamento dessa magnitude, primeiro sem ter uma alta gestão comprometida com esse objetivo. E nós temos efetivamente, assim, eu acho que nós temos um trunfo nessa gestão, que é nós sabemos onde queremos ir, porque foi muito bem definido lá no início um plano de gestão audacioso que traz todos os pilares, as prioridades, as ações, as metas. Então, todos nós que estamos compondo a equipe sabemos onde nós queremos chegar nos próximos 2 anos. Isso facilita demais nosso trabalho, porque nós temos aí agora o trabalho, né, o desafio de fazer com que aquilo que está planejado se concretize. E isso, para nós, também gera uma confiança muito grande. E isso ajuda também a engajar nossas equipes, porque quando a gente fica solto, né, sem saber muito bem, olha, qual é a prioridade, onde é que a gente efetivamente quer chegar. Então, até para a gente ter o compromisso dos demais integrantes é difícil. Então, eu quero registrar isso aqui. Nós sabemos muito bem onde queremos chegar, porque isso nos foi apresentado assim, de maneira muito clara e de forma assim, muito enfática por essas pessoas que estão aqui, além de doutora Camila. E isso, para nós, assim, é um trunfo realmente que é gigantesco. Só uma inclusão rapidinho sobre essa fala de Franco, que eu acho importante. Muito mais do que um compromisso social, a transparência vai nos permitir avançar em aspectos que são importantes e que estão listados no plano, e também nos permitir ter noção da economicidade que nós podemos alcançar e já estamos fazendo a partir de algumas revisões contratuais. Então, a transparência é você saber exatamente o que é que você dispõe, né? Onde é que você pode cortar, onde é que você pode remanejar. Então, a transparência, ela interessa para a sociedade, mas ela interessa principalmente para a gente, para que a gente consiga fazer. É uma casinha de vidro importante, né, doutor Franco? Muito importante. É uma casinha de vidro importante. E também, assim, uma mudança de cultura, de compreender que é possível prestar um serviço público com eficiência e com qualidade. Então, é realmente nessa perspectiva também de mudarmos a cultura da gestão pública dentro da Defensoria. Relembrando para você, é www.transparencia.defensoria.ba.def.br. O link vai aparecer aqui na tela e a descrição está no YouTube. Agora a gente vai estrear um quadro. Nós temos alguns quadros aqui no nosso podcast Justiça Seja Feita, o podcast da Defensoria Pública da Bahia. E hoje a nossa estreia é do quadro Seu Direito. Nesse quadro, a gente vai trazer histórias, depoimentos e informações sobre os direitos que fazem parte da vida das pessoas e que precisam ser garantidos. Direitos não apenas no aspecto individual, mas também no aspecto coletivo. Para estrear nosso quadro, eu quero colocar na tela uma postagem que nós fizemos lá no Instagram da Defensoria Pública que mostra o projeto Renascença. A iniciativa apresenta uma proposta de intervenção social, econômica e jurídica nas áreas mais afetadas
pelo fenômeno da desertificação em nosso estado. Afinal, o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito coletivo e que, por isso, deve ser garantido a todas as pessoas cidadãs. Mas quem vai falar um pouco mais sobre esse projeto Renascença, dentro do nosso quadro Seu Direito, é a doutora Mônica Soares, subdefensora pública geral da Defensoria Pública do Estado. Doutora Mônica, fala para a gente sobre esse projeto tão especial. Bárbara, esse projeto ele nasceu da observação de uma pesquisa técnica divulgada pelo INPE e pelo CEMADEM no final do ano passado, que noticiou, após um período de observação de 40 anos, sobre a questão dos biomas, né, do país e a questão climática, uma constatação de que nós temos aqui no estado da Bahia, concentrada notadamente nos municípios de Xorroxó, Abaré, Macururé e Rodelas, além de Curaçá, um clima de aridez e terras em processo de desertificação. E automaticamente me veio a ideia e a importância, agora que eu estou na gestão e tendo a possibilidade de contribuir coletivamente para que as pessoas vulnerabilizadas que são afetadas diretamente por esse fenômeno climático, de desenvolver, pensar um projeto que faça, como você bem falou, uma grande intervenção social, econômica e jurídica no local. Por quê? Porque as pessoas que estão sofrendo os efeitos dessa escassez hídrica, elas acabam sofrendo uma privação alimentar, uma situação de insegurança alimentar, porque se você não tem água, você não tem vida, você não consegue plantar, você não consegue criar animais, você não consegue fazer o cultivo de subsistência, você não consegue fazer nada para vender. Né? Isso acaba forçando processos migratórios para outros centros urbanos, em que as pessoas vão acabar passando por um processo de precarização de moradia, de acesso a serviços públicos de má qualidade ou pouco estruturados. Os municípios afetados com essa evasão das pessoas, eles também sofrem um empobrecimento, porque deixa de haver a circulação econômica ali, o comércio local sofre, a prefeitura passa a ser mais demandada e não consegue prover todas as necessidades dos indivíduos. Então, dentro da perspectiva de que a própria ONU ela possui uma convenção que trata da questão da desertificação, até a partir da experiência da África, e que, através dessa convenção, existem também linhas de crédito, programas de financiamento público, programas de investimento mesmo, até não reembolsáveis, para a questão climática, até porque nós estamos no ano de COP30. Sim. Vale lembrar que nós teremos uma grande janela de visibilidade nacional e internacional, né, no mês de novembro, lá em Belém. Então, é mais do que urgente a necessidade da gente iniciar coletivamente um grande movimento cooperativo de chamar a atenção das instâncias governamentais, federal, estaduais, municipais, para que a gente faça esse pacto de intervenção ali naquela comunidade afetada. Doutora, a senhora fez essa visita presencialmente. Eu queria que a senhora falasse um pouco desse sentimento, assim, de estar nesses lugares, né? Obviamente, não existem duas pessoas, a defensora pública, né? Mônica Soares e a pessoa, então é uma pessoa só. Eu queria que você falasse um pouquinho desse sentimento, como é que foi ir para esses lugares, como é que foi conversar com essas pessoas, entender e perceber aquele cenário ali. Essa foi uma primeira visita para apresentar até aos municípios a intenção da Defensoria Pública e chamá-los para participar desse projeto coletivamente. Então, eu tive o cuidado de não só buscar os agentes municipais, né, as autoridades locais, e expressar isso, que não é um fato novo, né, eles já tinham conhecimento da informação, descobri, inclusive, que já existe um consórcio do sertão, que é uma forma deles se auto-organizarem para buscar justamente a captação de recursos, a construção de uma barragem, que para eles importa bastante, porque resolveria a questão também da escassez hídrica, mas conhecer a realidade local. Eu fui em povoados, eu estive em sítios, em locais que não têm sequer o serviço de água. Locais que hoje, em pleno 2025, são abastecidos com carro-pipa do Exército, a cada 15 dias ou 30 dias. Né, com água que não é tratada, muitas vezes, porque como o Exército não consegue manter uma regularidade de abastecimento, às vezes eles contratam por conta própria, sacrificando financeiramente, o que já é escasso, a captação de água diretamente do Rio São Francisco, não tratada, uma água que também recebe o despejamento de esgotos, porque não existe tratamento sanitário naquelas localidades também. Então, se deparar com essa vivência, com essa vida do sertanejo lá e o tipo de sofrimento, não é algo incomum para quem é defensor público.
Para quem vive essa realidade, como eu, Laísa, de atendimento há quase 19 anos, a gente sabe muito bem que talvez das profissões do ecossistema de justiça, a Defensoria Pública é aquela que faz com que a gente permaneça constantemente conectado com a humanidade e com as dores sociais de cada um, porque é uma tarefa, é um compromisso institucional e constitucional que faz com que a gente fique o tempo todo ali preso na rotina e na realidade de quem passa por tantas privações. E isso não faz com que a gente não perca, a gente não se descola da vida real, né? A gente consegue sentir e se aproximar da dor do outro e pensar soluções que consigam resolver e trazer isso através da efetivação de políticas públicas que atendam a essa população. Maravilha, eu quero agora chamar um vídeo aqui, vou pedir ao nosso diretor para colocar um vídeo para quem está acompanhando a gente poder assistir e entender um pouquinho sobre o que é que a doutora Mônica encontrou lá. Bom dia a todos. Sobre o Chorrochó, ex-secretário de Agricultura e Meio Ambiente, e quero aqui destacar o trabalho da Defensoria Pública do Estado da Bahia, uma pessoa de doutora Mônica Soares, é uma pessoa que vem lutando junto às camadas sociais e junto também às cidades que estão nesse clima de desertificação. É importante a união, é importante, acima de tudo, ter a nossa Defensoria Pública, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, trazendo aquilo que o sertanejo e o homem da capinga sempre requer, e é justiça. E essa justiça primária, a gente tem sempre que apoiar as ações e principalmente as políticas públicas para que cheguem até a nossa cidade, a nossa região e todas as cidades que estão nessa desertificação. Portanto, é essencial o trabalho da Defensoria Pública do Estado da Bahia. É necessário pela justiça primária, pelo meio ambiente, e principalmente em nossas áreas. Esse aí é José Nilson, lá de Chorrochó, explicando um pouquinho, né, a importância do trabalho que tem sido feito, a atuação da Defensoria Pública do Estado da Bahia, lá em Chorrochó e toda a região. Doutora Laísa, a justiça ambiental é direito de todos, como bem foi dito, né, por doutora Mônica no vídeo. Como é que deve ser a atuação da Defensoria para atuar nesses direitos coletivos? Afinal, são direitos de todos nós, né? Meu, seu, de todos nós. Queríamos um pouquinho a senhora sobre isso. Eu quero até fazer um elogio, né, a esse projeto de doutora Mônica, porque esse projeto ele significa que ele será um instrumento de acesso à dignidade a essas populações desses locais daqui da Bahia, tão vulneráveis, né? Esse projeto, eu não tenho dúvida que ele vai garantir, né, o saneamento básico a essa população, o acesso à água, o acesso à alimentação, o acesso à saúde, né? Porque, como foi dito, essa água que é captada muitas vezes para essa população não é água tratada, então isso impacta diretamente na saúde desse grupo vulnerabilizado. E a Defensoria Pública, como uma instituição que visa instrumentalizar, né, os direitos da coletividade em geral, e não será diferente em relação a esse coletivo que está sofrendo com o processo de desertificação, nós iremos atuar com esse propósito de resguardar a cidadania e dignidade a esse público. Lá, e deixa eu só fazer uma inserção aí, como parte desdobrada desse primeiro momento de visita que nós fizemos agora em abril, nós retornaremos a essas regiões, essas cidades afetadas agora no mês de julho, com a nossa unidade móvel, aí sim, aquele caminhão de atendimento, com toda a estrutura, e o apoio essencial das prefeituras para fazer divulgação nos povoados, porque nesse primeiro contato a gente conseguiu mapear quais são as localidades mais afetadas. Algumas são distantes, 70 quilômetros da sede do município. Então, eles se comprometeram a fazer divulgação, a disponibilizar transporte público, porque lá também não tem. Então, eles vão contratar ou pegar ônibus da prefeitura para trazer essas comunidades afetadas da região rural para a sede do município, para a gente conseguir ter esse primeiro contato e fazer o mapeamento
da acessibilidade dos serviços públicos essenciais, como a Laísa falou, e também da regularização fundiária, porque são pessoas que possuem um total desprovimento em respeito da titulação da terra, e em razão disso não conseguem também, às vezes, acessar linhas de financiamento como o Pronaf, que é para o agricultor de baixa renda, ou acessar serviços públicos que são disponibilizados pelo governo federal para o agricultor familiar de pequena ponta, porque, infelizmente, existe uma percepção ainda que é preciso ter documento para provar que você tem posse, o que é inconcebível, né, dentro da própria lógica civil constitucional de que a posse ela se materializa pelo próprio exercício fático e não por um papel. Mas, às vezes, a gente precisa também documentar esse papel até para dar a titulação e a dignidade devida àquela comunidade. Essa atuação desse projeto, ele reforça o papel da Defensoria Muito. nos trabalhos coletivos, nas ações coletivas, né, doutora? Totalmente. A gente quer, com isso, mostrar para a sociedade baiana que a Defensoria Pública é muito mais do que o atendimento individualizado. Sim. Nós temos essa incumbência, nós não vamos nos afastar disso. Mas nós também temos um papel social coletivo muito maior a ser feito, e sem concorrência com nenhum tipo de instituição, né? Tem espaço para todo mundo e eu acho que só quem ganha é a sociedade. Exatamente. Doutor Franco, esse diagnóstico que foi feito por doutora Mônica, ela foi lá para algumas cidades, né? Xorroxó, algumas cidades bem distantes. Qual o desafio administrativo para levar a Defensoria para um estado que é tão grande? É um desafio gigantesco. Não é só trazendo aí, como a doutora Mônica gosta dos números, Sim. trazendo um pouquinho os números, né? Hoje a Bahia consta com 417 municípios, 203 comarcas ativas e a Defensoria Pública cobre 52. Então, nós estamos apenas em cerca de 25% das comarcas ativas no estado da Bahia hoje. Mas, voltando ali àquela figura que a gente usou antes da casa, né? A doutora Camila tem falado algo que é muito importante de a gente ter em mira, que é a expansão responsável. Ou seja, né, aquela casa que nós estamos construindo, para que ela seja ampliada, é muito importante que a gente tenha um alicerce muito bem construído. E é isso que está sendo feito nesse momento. Nós temos feito um trabalho de diagnóstico profundo, de planejamento, para que a gente tenha uma expansão que seja feita de maneira muito responsável. É importante a gente dizer, quando a gente fala, por exemplo, em expansão, algumas pessoas pensam que é apenas aumentar a quantidade de defensor público. E Sim. Não é isso. Porque toda vez que a gente instala uma defensoria pública, a gente precisa de ter uma sede, a gente precisa ter um recepcionista, a gente precisa ter uma equipe de apoio, a gente precisa ter estagiário, a gente precisa ter água, luz, telefone, computador. Tudo isso traz um custo agregado. Então, essa responsabilidade na expansão precisa levar tudo isso em consideração. Mas é importante dizer que nós temos feito também um trabalho de conscientizar as outras instituições de que a Defensoria Pública não é gasto. A Defensoria Pública é investimento. Porque ela, como a doutora Mônica muito bem pontuou aqui, ela é um ator valiosíssimo na composição, na formação das políticas públicas. Então, nós temos uma defensoria pública que seja muito bem estruturada, que esteja presente em todos esses espaços, é uma garantia também que nós vamos ter uma qualidade maior na formatação das políticas públicas. E isso é um ganho para todo mundo. É um ganho para o Poder Executivo, é um ganho para o Poder Judiciário. A gente tem falado muito, doutora Camila, doutora Mônica, doutora Laísa, da atuação extrajudicial da Defensoria. Sim. Então, a Defensoria não é só entrar com ação na Justiça. Existem muitos outros papéis que podem ser desempenhados como uma força que auxilie na formatação dessas políticas. Então, a gente tem, claro, focado nessa expansão, mas, como eu disse, levando todos esses aspectos em consideração para que a gente também não faça um puxadinho Sim. que lá na frente venha a comprometer. A gente precisa também passar pela valorização do que já está. E esse é também um trabalho que está sendo feito. Agora, foi criada recentemente pelo Conselho Superior, aprovada, a criação da Diretoria de Gestão de Pessoas. Então, a gente vai deixar de ter um mero setor de pagamento e vamos ter efetivamente um setor, uma diretoria que cuide das pessoas dessa instituição, que invista na qualidade de vida no trabalho.
na sanidade, né, no apoio psicológico desses atores, desses defensores e defensoras, desses servidores e servidoras, desses estagiários e estagiárias. Então, tudo isso é um trabalho que precisa ser feito antes ou em concomitância com essa expansão. E a gente não tem deixado, né, nenhum desses aspectos de lado. É um trabalho que precisa ser feito com muitas frentes e elas têm sido tratadas com muito carinho e muita prioridade. Porque uma expansão desordenada, ela sobrecarrega setores vitais como recursos humanos, né? Que foi essa necessidade que o Dr. Franco já mapeou e já levou ao Conselho Superior a necessidade da gente intervir. Porque a gente não pode crescer somente preocupada em números de defensores, mas já tem também na questão do servidor, porque a cada ingresso de servidor, a gente sobrecarrega estruturas como os recursos humanos, a própria corregedoria, que ainda hoje tem uma realidade vigente desde 2006, né? Então não cresceu, ela não acompanhou o crescimento institucional. Então, paralelo a todo esse investimento de base que Franco falou, a gente precisa pensar na realização do concurso público, a aprovação da lei para servidores. A gente não pode crescer como instituição sólida se nós vivermos ainda essa realidade instável de ter contratações que são frequentemente interrompidas. Mas para tudo isso acontecer bem, não basta apenas as boas intenções, as boas medidas e as boas ações. A gente precisa ter orçamento e mostrar a nossa atuação de um porte coletivo digno, de um porte individual qualificado. Um crescimento organizado, né? Organizado. Um crescimento organizado. Né? Sustentável. Para conseguir, de fato, investir, conseguir fazer. Exatamente, é investir, reconhecer que a Defensoria Pública é um modelo de prestação jurídica que a Constituição definiu. Né? Existe espaço no mercado para outros profissionais? Existe, mas há necessidade premente de valorizar a Defensoria Pública, para que a gente faça essa expansão sustentada, ordenada, responsável, mas estruturada a partir de um orçamento condigno que faça com que a gente alcance as nossas potencialidades. Esse é o nosso podcast Justiça Seja Feita, da Defensoria Pública da Bahia. Estamos aqui em mais um episódio, hoje recebendo a Subdefensora Pública Geral, doutora Mônica Soares, doutora Laísa Rocha, que é coordenadora executiva das especializadas da capital, e doutor Franco Bahia, que é o diretor-geral, e a gente está aí falando sobre os serviços e como acessar esses serviços, falando sobre as novidades do que tem sido executado aí nos últimos meses na Defensoria Pública da Bahia. Doutora Mônica, eu queria entender agora, ainda falando do projeto Renascença, que é um projeto assim que a senhora já mostrou que é de uma grandiosidade muito importante. Eu queria que a senhora falasse quais são os próximos passos. Para onde é que nós vamos com o projeto Renascença? Para onde ele caminha agora? Pronto. O próximo passo imediato é fazer essa visita novamente, agora de uma forma ampliada, com a nossa equipe de atendimento, para que a gente consiga fazer o levantamento de dados, né? E como eu falei, aquele primeiro momento foi de apresentação e de parceria com as prefeituras, com os municípios. Em paralelo a isso, eu já estou fazendo a instrumentalização, digamos assim, né, de provocação às instâncias competentes, como o INEMA, para que ele traga, apresente qual é o plano ambiental que é desenvolvido para aquela região ali da desertificação, quais são as propostas de investimento público naquela região, inclusive através de recursos do PAC, né? Quais foram os projetos que foram abarcados pela liberação, por exemplo, que aconteceu no último dia 28 de abril, que foi o Dia Nacional da Caatinga. O governo federal liberou 90 milhões de crédito para investimento em 2 projetos destinados à região da Caatinga. Então, o Estado da Bahia precisa entrar nesse espaço, porque em um levantamento, em uma auditoria operacional feita em 2023 por 5 dos 9 tribunais de contas do Nordeste, foi detectada realmente a necessidade de fazer essa intervenção, só que o Tribunal de Contas da Bahia não participou dessa auditagem operacional. E se você tiver a curiosidade de consultar no site do Ministério do Meio Ambiente os projetos que beneficiam a região Nordeste, especificamente o bioma da Caatinga, a Bahia só possui um projeto de 2019, enquanto outros estados estão mais adiantados nesse processo. Então, parte desse projeto Renascença é fomentar com que os municípios baianos, o Estado da Bahia, em parceria com esses municípios e com o governo federal, catalisem aí o acesso a esses recursos para que a população tenha sua vida melhorada diretamente. É isso, né? Eu acredito que a gente consegue, então, vislumbrar aí passos importantes para o projeto Renascença.
que a senhora vai conseguir aí visitar novos espaços, voltar a esses lugares para conseguir desdobrar o projeto Renascença efetivamente pilotado pela Defensoria Pública da Bahia. Meio ambiente, como diz o artigo 225, você até falou, né, no começo, todos nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Eu estou falando muito da população afetada, mas o equilíbrio ambiental interessa a todos nós, né? Como diz o artigo 225 da Constituição, esse é um pacto transgeracional, interessa ao passado, ao presente e principalmente ao futuro, né? Todos nós somos meio e também somos ambiente, né? Então a gente precisa velar para que esse universo, esse bioma, esse ecossistema todo esteja funcionando bem, para que a gente consiga garantir a nossa sobrevivência e a das gerações futuras. Justiça é o que nos move. Agora nós vamos falar de atendimento. Vou falar com a doutora Laísa. Doutora Laísa, esse é um desafio importante quando a gente fala de atendimento, quando a gente fala de demanda. Isso não é uma particularidade da Defensoria Pública do Estado da Bahia, né? Eu acredito que atinge a todas as defensorias. Então, cada vez mais demanda. Como é que tem sido feito aí para dar conta em relação à estrutura, tecnologia? Como é que a senhora pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Então, Bárbara, a Bahia ela tem uma população empobrecida. A gente sabe que o processo de pandemia intensificou essa questão da vulnerabilidade dessa população baiana e isso, obviamente, repercute no atendimento lá na Defensoria Pública. Então, logo que nós ingressamos na gestão, nós pensamos em qualificar esse acesso do cidadão para a Defensoria Pública. Uma das primeiras medidas que foram adotadas foi ampliar o horário de atendimento do cidadão e da cidadã baiana, porque até então, nosso Disque 129, ele atendia das 8 às 18 horas. E havia uma equipe disponível a partir das 7 horas da manhã para fazer esse atendimento até as 19 horas. Então, a gente ampliou o nosso atendimento diário em 2 horas para aquele usuário e aquela usuária que tenha dificuldade de entrar em contato pelo telefone durante o seu período de trabalho, possa fazê-lo fora do expediente. Então, das 7 às 8, das 18 às 19. Então, essa foi uma das primeiras medidas adotadas. Nós estamos envidando esforços, né, junto com nossa diretoria, com nossa coordenação de modernização, para qualificar no que diz respeito à tecnologia também. Hoje nós temos especificamente 2 grandes canais de atendimento, que é o Disque 129 e também o nosso aplicativo, que pode ser baixado tanto o iOS quanto o Android, e que também nós promovemos esse atendimento. Mas ainda sabemos que é preciso qualificar esse acesso e estamos envidando esforços nesse sentido, até com a questão de captação de recursos extra-orçamentários para garantir maior acesso à justiça à população baiana. Doutora Mônica, como a tecnologia pode apoiar as atividades das defensoras e defensores? Vocês têm buscado soluções com a IA generativa. Quais são os caminhos que a Defensoria tem buscado nesse sentido? Tão essencial quanto a transparência que a gente falou aqui mais cedo é o investimento em tecnologia. É impensável a gente imaginar o trabalho da Defensoria Pública hoje. Eu não estou falando só da atividade finalística, não. Estou falando do atendimento ao cidadão, nos canais de acesso, também do atendimento administrativo. A gente precisa introduzir a tecnologia de forma mais massiva dentro dos nossos afazeres. E já estamos caminhando nesse processo. Em poucos dias, a gente já vai anunciar a contratação de um serviço de inteligência artificial generativa, né? Estamos também buscando a disponibilização de uma cartela de serviços aos nossos defensores, para que eles também não fiquem limitados ao produto que foi, em tese, escolhido como prioritário pela gestão, por entender que ele traz uma base de confiabilidade e verificabilidade maior, com maior segurança, né? Afinal de contas, nós estamos com uma ferramenta jurídica. Então, a gente tem que pensar sempre nesse norte. A gente vai ampliar essa oferta de serviço, porque a gente tem um programa de aquisição informacional, a gente vai poder permitir que os colegas também contratem dentro daquele limite da bolsa. Nós também estamos fazendo investimentos, estamos testando aí uma modelagem de um produto que vai garantir maior acessibilidade de informação ao próprio usuário, para que ele seja autonomizado nesse processo, né? Ele seja parte dessa informação, ele não receba a informação de forma terceirizada através de um servidor, de um defensor.
Então, são medidas que já estão em andamento e que brevemente a gente já vai começar a iniciar no aspecto finalístico, mas que a gente também tem todo o interesse em fazer um grande investimento de tecnologia a partir do nosso plano diretor de modernização e informática, que nos vai permitir, a partir da resolução da questão da transparência, Sim. mostrar para o mercado a confiabilidade da Defensoria Pública e a possibilidade da gente acessar créditos extra-orçamentários que façam com que esse investimento volte para a instituição e aí isso dinamize muito as nossas ações. Que é o que a gente estava falando mais cedo, que é crescendo com responsabilidade. Sempre. Crescendo, conseguindo sustentar aquilo que tem sido avançado, né? Sempre. Sabendo quando a gente quer chegar, como o Franco bem disse. A gente não está aqui fazendo ensaio e tentativa de acerto e erro, não. A gente sabe o que quer e a gente vai buscar isso. Doutora Laís, eu quero aproveitar a presença da senhora aqui. Me fala um pouquinho como é que o cidadão que está na capital, que está no interior e que precisa de atendimento, qual o passo a passo, quais caminhos ele pode buscar, onde que ele pode buscar. Fala um pouco para a gente sobre isso. Inicialmente, o nosso canal de acesso, atualmente nós temos 3 canais de acesso. O primeiro é o Disque 129, né? O cidadão ele pode telefonar das 7 às 19 horas para entrar em contato e buscar ali o seu atendimento para o agendamento nas mais diversas especializadas, tanto da capital como também em várias comarcas no interior do estado. Também esse cidadão ele pode utilizar o agendamento online via aplicativo da Defensoria Pública. Ele pode também fazer o agendamento online pelo site da Defensoria Pública. Então, esse é o primeiro acesso do cidadão à Defensoria, é por meio dessas ferramentas. Uma vez ele acessando essas ferramentas, ele vai sair de lá com a data de agendamento para buscar uma das nossas sedes, ou família, ou civil, fazenda pública, ou alguma comarca do interior, também ele vai ali sair agendado para aquele serviço que ele está procurando, para aquela área de atuação que ele está procurando. Então, o funcionamento do nosso primeiro acesso tem se dado dessa forma. Maravilha. Doutor Franco, eu queria aproveitar para saber em relação às tecnologias, né? A doutora Mônica falou aí um pouquinho do que é que tem sido pensado. Como é que a tecnologia tem sido uma aliada também nos desafios de gestão? E já aproveitar para pedir que você fale um pouco sobre a Portaria 639 de 2025, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação na Defensoria. Na prática, o que é que muda para quem está nos assistindo? Traduz aí, sem o juridiquês, traduz aí para a gente. Na verdade, a tecnologia ela é sempre uma ferramenta, né? E isso é muito importante que a gente deixe registrado, porque a gente não está aqui buscando substituir pessoas. O que nós buscamos, e a doutora Mônica bem pontuou, não dá para se afastar mais nos dias de hoje do uso da tecnologia. O que a gente busca é focar a atenção dessas pessoas que nós temos muito qualificadas naquilo que é mais importante. A gente parar de fazer trabalho burocrático que precisa ser feito através dessa tecnologia, trazendo essas soluções, para que a gente tenha tempo para gastar nossa energia com aquilo que importa, aquilo que impacta de maneira mais substancial, mais significativa no dia a dia, seja da atividade finalística, seja também na área administrativa. Então, só para você ter uma ideia assim, do que a gente tem buscado, a gente sabe que há limites orçamentários, então nós temos visitado diversas instituições, porque a gente vai buscar também parcerias. Essa semana nós estivemos em 2 instituições que têm sistemas muito interessantes na parte de gestão de pessoas, gestão de carreiras, e nós estamos costurando a formatação de um termo de cooperação para que haja acessão gratuita desses programas para a Defensoria. Ou seja, a gente não vai gastar nada. Nós conseguimos uma evolução na parte de pessoal sem gastar um centavo por parte da Defensoria. Ou seja, a gente vai trazer tecnologia, a gente vai trazer inovação e a gente não vai ter custo agregado a isso. Então, esse também tem sido um dos nortes que nós temos buscado, né? A parceria com diversas instituições. E essas ferramentas, como eu disse, elas são fundamentais porque nós temos uma quantidade limitada de pessoal. Então, a gente precisa que essas pessoas que nós temos em pouco número, que elas possam efetivamente atuar de maneira mais impactante na nossa atividade administrativa. Então, nós temos vários braços, várias ideias também sendo colocadas em prática do próprio uso da inteligência artificial generativa para que a gente possa
automatizar, né, essa vida do defensor, as solicitações dele e também a atuação das nossas áreas. Então, nossa subdefensora aqui, ela despacha milhares de processos por mês, processos muitas vezes repetitivos, e que a inteligência artificial ela pode fazer, né, pode ser um facilitador no aumento dessa produtividade, dessa qualidade, porque ela certamente tem uma mão de obra super qualificada que precisa ter sua atenção focada em outras matérias. Então, isso em relação à tecnologia é o que nós temos buscado. Claro, também, como a doutora Laísa pontuou, nós vamos buscar a captação de recursos através de financiamentos com instituições tanto nacionais quanto internacionais. Nós já temos contato com o Programa Nacional das Nações Unidas para que a gente também formate um projeto com eles, com foco em inovação, em qualidade de dados, e que a gente possa subsidiar nossa gestão, nossa defensora-geral, a doutora Camila, a própria doutora Mônica, e também a atividade finalística, que eles possam ter uma qualidade de dado que seja assim um norte para tomar decisão. Porque a gente sempre fala, né, em administração, a gente não gerencia aquilo que a gente não mede. Sim. A gente precisa medir bem. Sim. E essas ferramentas são importantes para que a gente tenha esse dado qualificado, chegando a quem decide, chegando a quem tem assim, a missão de decidir o futuro da instituição. Então, isso é muito importante e a tecnologia é um aliado fundamental nisso. Sobre essa predição de dados, né, que orienta muito a nossa atuação estratégica, e nós temos um sistema de atendimento que existe, salvo engano, desde 2007. Eu gostaria até de anunciar aqui que nós iremos partir para uma substituição do nosso sistema atual, do CIGAD, para o Solar. Novidade aí, viu, gente? Que novidade. É um sistema de atendimento já usado por 19 defensorias públicas no país, né? Integrado com o PJE, integrado com o EPROC, integrado na emissão de relatórios, na emissão de ofícios, tudo isso que desburocratiza a vida do defensor e faz, como o doutor Franco falou, permitir com que a gente tenha tempo útil para produzir atuações mais qualificadas. Né? Vai ser um processo de implantação gradativo, vai exigir da classe como um todo um processo de adaptação um pouco mais custoso, mais compreensão dos colegas, né? Mas é necessário a gente fazer essa transição para um serviço melhor, porque esse sistema ele permite a extração de dados de forma com a maior acurácia. Sim. E se a gente consegue ter acesso à informação, a gente consegue planificar, né? Planejar e fazer modelagens de atuação mais assertivas também. Maravilha. E sobre a portaria 639, doutor? Em relação à portaria, ela é mais uma entrega daquele trabalho que eu pontuei, né, daquele projeto maior da transparência, porque nós temos dois tipos de transparência. Nós temos a transparência ativa e nós temos a transparência passiva. Então, a partir do momento em que nós temos o portal da transparência, o cidadão ele pode ir lá e consultar todas as informações, como eu falei, né, todos aqueles campos, né, mas ele também pode buscar através do Sistema de Informação ao Cidadão, o famoso SIC, né, ele pode buscar ativamente, ele pode ir até esse serviço, é totalmente digital, ou também pode ser presencialmente na sede da ouvidoria. Ele pode ir lá e dizer, olha, eu procurei e não achei determinado dado. Eu quero tal informação, forneça. Então, a gente tem também essa outra camada de transparência. Doutor, eu estou vendo que são várias casinhas de vidro, na verdade, né? Exatamente. São várias casinhas de vidro, uma casa de vidro e outra casa de vidro. É uma transparência, eu acho que eu acredito que esse pilar da gestão tem sido colocado efetivamente em prática, né, doutor? Com certeza. A lei de acesso à informação é uma ferramenta importantíssima para o cidadão, até para ele entender o funcionamento, né, das instituições. E é uma obrigação do poder público. Nós gerimos dinheiro público, né? Como diz aquele estudioso, fala que não existe dinheiro público, existe dinheiro do povo, do contribuinte. Né? Então, nós temos o dever de prestar conta, o dever de informar a quem paga nossos salários, né? Que é o cidadão e a cidadã. Então, o ESIC, que é essa plataforma que está embarcada no portal da transparência, ela é mais uma ferramenta, mais um instrumento que a gente traz como, né, a doutora Mônica pontuou assim, como fortalecimento dessa cultura da transparência que está sendo instituída na Defensoria Pública do Estado da Bahia nessa gestão. Então, é mais um, digamos assim, um canal
à disposição da população, população. para que ele possa se informar, para que ele possa buscar entender o que é essa importante instituição que é a Defensoria Pública do Estado da Bahia. Maravilha. Nós aqui estamos no podcast Justiça Seja Feita. Queria pedir ao diretor para abrir a tela. Vamos colocar todos na tela, diretor, para a gente falar um pouquinho. Hoje nós falamos aqui sobre casa de vidro, e se você não entendeu e está chegando agora, você volta esse vídeo para entender o que é essa casa de vidro, o que é essa transparência que a Defensoria Pública da Bahia tem colocado efetivamente em ação. Falamos sobre o uso de tecnologia, sobre o projeto Renascença, sobre como acessar os serviços oferecidos pela Defensoria Pública, recebendo aqui a doutora Mônica Soares, subdefensora pública geral do Estado da Bahia, doutora Laísa, que está à frente aí das especializadas na capital, doutor Franco, diretor-geral. Falamos dos desafios que estão sendo encontrados nesse começo de gestão também, e onde a Defensoria Pública quer chegar, né? Ficou muito explicado e entendido aqui nessa mais uma edição do podcast Justiça Seja Feita, que a Defensoria aí vem com pilares importantes e sendo colocados efetivamente em ação. Estamos todos na tela agora. Queria que vocês falassem também sobre a importância, né, desse podcast Justiça Seja Feita, de levar essa informação, essas informações para o público final. Doutora Mônica. Nós falamos o tempo inteiro aqui da importância da informação. Esse podcast é mais um instrumento de informação pública, né? Afinal de contas, é através dessa plataforma de comunicação que a gente está levando, ampliando o que já foi feito, o que nós planejamos ainda para executar, para que a população acesse os nossos serviços, e isso tudo fortalece a Defensoria enquanto instituição. À medida em que a gente consegue atender mais, atender melhor, atender de forma qualificada, expandir de forma ordenada, tudo isso é para parte de um grande sistema de crescimento sustentável que a gente procura empreender. Então, agradeço demais a oportunidade de estar aqui explicando essas primeiras projeções, essas primeiras realizações da Defensoria Pública. A gente vai continuar muito empenhado, muito engajado, a equipe toda está muito antenada, muito coesa, né, em produzir melhores resultados sempre. Doutora Laísa, a importância desse canal de comunicação aí, sobretudo para o público final, né, para o cidadão e cidadã que tem acesso às informações. Estou muito feliz com esse podcast. É uma forma de comunicar não só com o nosso público interno, defensores públicos, estagiários, servidores, servidoras, mas também com o nosso público externo, que é o maior destinatário do serviço da Defensoria Pública. Então, eu agradeço demais o convite. Estou muito grata de estar aqui hoje. Maravilha. Doutor Franco, e aí também mais um canal de transparência, né, doutor Franco? O podcast ele também traz essa transparência para a Defensoria Pública. Exatamente. Eu acho que você foi, assim, cirúrgica. É mais um instrumento para aquela nossa casa de vidro, né? É mais uma ferramenta que nós disponibilizamos para a sociedade, para o nosso público interno também, de poder conhecer todo esse trabalho, que é um trabalho muitas vezes silencioso, que quando a gente vê, quando fala de Defensoria Pública, a gente não tem conhecimento, né? De todo esse trabalho de bastidor que é feito. A gente tem uma equipe, como eu disse, e mais uma vez eu quero deixar um abraço aqui para todos os servidores, para todos os estagiários, para todos os terceirizados, porque essa força motriz que todo dia chega lá cedo e sai muitas vezes tarde, eles carregam assim um piano gigantesco no dia a dia, porque nós temos efetivamente um número ainda pequeno de colaboradores, e toda essa força, todo esse trabalho silencioso pode ser retratado aqui. Então, acho que é uma ferramenta de transparência, de informação, e também, para nós, é uma oportunidade de mostrar todo esse trabalho que é feito lá no dia a dia da administração. Então, é só agradecer também essa oportunidade. Maravilha, esse é o nosso podcast Justiça Seja Feita, da Defensoria Pública da Bahia. Encerramos aqui mais um episódio. Muito obrigada pela sua participação. Esteja com a gente, nos siga nas redes sociais, Defensoria Pública da Bahia. Aperte o sininho, vá lá no YouTube, www.youtube.com.br/Defensoria Pública Bahia. Aperte o sininho para não perder nenhum conteúdo. A gente se vê na próxima edição.